Olá, meu nome é Carolina de Amendanças, sou discente de iniciação científica com bolsa, graduanda da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Minha orientadora é a professora Luciana Ribeiro Trajano Monhões, do Departamento de Nutrição Fundamental da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A outra discente que participou do estudo foi a Paloma Gonçalves de Souza, também discente de iniciação científica sem bolsa, graduanda da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O tema do nosso projeto foi avaliação do hábito de consumo de alimentos vegetais não convencionais e conhecimento sobre possíveis efeitos tóxicos. Sabe-se que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, porém, ela não é devidamente reconhecida ou valorizada. Os alimentos vegetais não convencionais, que aqui vamos chamar de AVNC, são vegetais e ou suas partes, plantas ou partes de plantas que não são habitualmente inseridas nos cardápios cotidianos, mas podem ser fontes de nutrientes e possuir características tecnológicas para serem inseridas em preparações. Esses possuem uma capacidade de crescer e se adaptar a diferentes tipos de solos e climas, conferindo, então, uma grande importância na área econômica e ecológica. Também é usado o termo plantas alimentícias não convencionais, PANC. Esse termo foi criado em 2008 pelo biólogo e professor Valdeli Ferreira Knupp. Porém, esse termo tem um caráter menos abrangente e refere-se mais à biologia. Ambos os termos pretendem afirmar que podem ser utilizados na alimentação, tal qual verduras, hortaliças, frutas, castanhas, cereais e até mesmo condimentos e corantes naturais. O termo não convencionais significa que não são produzidas ou comercializadas em grande escala, cujo cultivo e uso acontece, infelizmente, de cair no esquecimento. Elas apresentam benefícios intrínsecos no tratamento de sintomas ou até prevenção de doenças pela sua capacidade funcional. Então, para usufruir do que cada alimento vegetal não convencional tem de melhor a oferecer ao corpo humano, é necessário estar atento às possíveis toxicidades e às possibilidades de técnicas para inativá-las, a fim de conseguir usufruir dos seus benefícios nutricionais. Então, desse modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar hábitos de consumo de AVNC dos entrevistados e de seu conhecimento sobre possíveis efeitos tóxicos. Por conta do atual cenário da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, a coleta foi realizada de forma online, através de questionário realizado na plataforma Google Forms, não havendo contato físico, garantindo com isso a segurança dos entrevistados e mantendo o isolamento social recomendado pela OMS. O questionário foi divulgado através das redes sociais, Facebook, Instagram, além de e-mail e WhatsApp. Ficou disponível para preenchimento no período de novembro de 2020 até junho de 2021. Ele foi composto de 7 perguntas sobre caracterização dos entrevistados, 14 perguntas sobre hábitos de consumo de AVNC e 9 perguntas sobre avaliação do conhecimento sobre possíveis efeitos tóxicos de AVNC, totalizando, então, 30 perguntas que foram segmentadas em 19 sessões. Dessa forma, o questionário descrito foi preenchido por 207 entrevistados, após concordância em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, submetido ao Comitê de Ética e com parecer número 866-128-187-0000-5285. Analisando as respostas sobre a caracterização da amostra, notou-se que o perfil da amostra foi constituído predominantemente pelo público feminino, 166 entrevistados. Metade da amostra era jovem, 103 entrevistados, que apresentaram faixa de 21 a 30 anos. E possuía um elevado nível de instrução, pois 110 entrevistados revelou ter ensino superior completo, enquanto apenas 8 entrevistados fizeram somente o ensino fundamental. Sobre a renda familiar média, a amostra de entrevistados está bem diversificada, porque foi possível observar que apenas 18 entrevistados revelaram ser de classe A. 12 entrevistados declaram ser de classe D ou E, tendo o número mais elevado de entrevistados de classe B2, com 58 entrevistados, seguido da classe C2, de 42 entrevistados. Quando foi perguntado sobre o número de pessoas que habitam em sua residência, a maioria disse morar 2 pessoas, 65 entrevistados, e a minoria relatou morar 4 pessoas, 15 entrevistados.
Quanto à distribuição geográfica, viu-se que os entrevistados responderam viver atualmente em 15 estados brasileiros distintos, caracterizando uma amostra bem heterogênea culturalmente. Os dois maiores grupos que são os que moram no Rio e São Paulo, então 112 e 44 entrevistados, respectivamente, enquanto os menores grupos foram Alagoas, Pará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe, todos com um entrevistado somente. Sobre as perguntas de hábitos de consumo dos entrevistados, foi observado que 148 entrevistados de 207 já haviam consumido a VNC em algum momento de sua vida. Em um estudo de Souza e colaboradores feito em 2019, na cidade de Botucatu, foi realizado um questionário com uma amostra de entrevistados semelhante desse estudo, semelhante no quesito mulheres jovens. Porém, verificou que apenas 62 entrevistados, dentro de 230, haviam ouvido falar em AVNC, ou seja, uma amostragem bem menor de entrevistados que conheciam a AVNC em relação a esse estudo presente. Então, voltando a esse estudo, os 148 entrevistados que já haviam consumido a AVNC foram interrogados sobre o local de consumo, podendo selecionar mais de uma resposta. Então, houveram 130 respostas em que o consumo foi feito em sua própria casa, 44 para restaurantes, 33 para parentes. Isso tudo dentro de 148 entrevistados. Outra informação relevante foi que apenas 70 entrevistados, desses 148, admitiram consumir AVNC em sua rotina alimentar, e a maioria deles consumiram no máximo uma vez por semana, enquanto 30% consumia de 2 a 3 vezes por semana e apenas 7,1% consumia diariamente. Assim, ao todo, 70 entrevistados revelaram ser consumidores assíduos. Eles também foram questionados sobre qual ou quais motivos o influenciaram a incluir AVNC em sua rotina. Dentre as diversas opções, podendo marcar mais de uma, é fundamental destacar que houveram 41 respostas em que a escolha estava associada aos benefícios de saúde, mostrando que o público da amostra se preocupa com o seu bem-estar e longevidade. Mas também é importante falar que houveram 25 respostas que marcaram costumes de família, revelando ser uma prática culinária familiar transmitida ao longo de gerações, além de 22 respostas que estavam relacionadas à alimentação plant-based e 17 à facilidade de plantio. Foi possível, então, observar que 78 entrevistados relataram não consumir AVNC em sua rotina alimentar, dentro dos 148. Entre os motivos, podendo selecionar mais de uma opção, houveram 49 respostas para ausência de hábito, 36 para não saberem onde comprar, 22 para não ter onde plantar, e apenas 6 respostas foram associadas ao não consumo ao receio de toxicidade. E somente uma resposta foi, de fato, não gostar de AVNC. Quando perguntado se já havia preparado algum AVNC, 107 dentro dos 207 responderam positivamente. Foi perguntado, então, de onde conhecia-se a receita, podendo selecionar mais de uma opção. Houveram 56 respostas para sites de internet, 37 para redes sociais, 34 para familiares, 30 para amigos, 15 para livros de culinária e 8 para os corajosos que criaram suas próprias receitas. É importante destacar que os AVNC que foram mais utilizados para a elaboração das preparações foram, respectivamente, ora pronobis, hortelã-pimenta, vinagreira e peixinho da horta. E os AVNC menos citados foram Major Gomes, Mastruz, Cambuqueira e Xanana. Quando esse estudo foi comparado ao estudo de Souza e colaboradores de 2019, foi observado que as escolhas de AVNC foram diferentes, pois das 20 espécies apresentadas, a mandioquinha salsa foi a que teve maior destaque, seguida da mostarda e da orelha de padre. A forma de consumo mais citada pelos entrevistados deste estudo foi através de preparações com salada. A respeito da toxicidade, observou-se que dentro do total de entrevistados, apenas 125 dos 207 revelaram ter conhecimento sobre uma possível toxicidade em AVNC. Entre esses, 57 entrevistados afirmaram saber identificar sintomas de intoxicação por AVNC e os sintomas mais conhecidos pelos entrevistados foram enjoo, vômitos e vermelho na pele. Sobretudo, constatou-se que 60 dos 125 entrevistados sabem identificar algum tipo de técnica dietética que pode ser aplicada para retirar o potencial tóxico em questão. Quando foi interrogado se conheciam alguma forma para remover os compostos tóxicos, a forma mais relatada foi a cocção do vegetal, seguida pela remoção das partes possivelmente tóxicas e do branqueamento. A maior parte dos entrevistados considerou a mandioca um vegetal tóxico, seguido do dente de leão e do hibisco. Conclui-se, então, que os AVNC são as opções altamente favoráveis à população pelo fácil acesso e manejo, além do baixo custo de produção. No atual contexto, os AVNC são uma alternativa interessante aos alimentos comercializados. Logo, para a ampliação do seu conhecimento, é necessária a divulgação dessas plantas e o incentivo ao seu consumo, valorizando, então, e estimulando a manutenção ou propagação dos recursos vegetais locais. O aumento do consumo dos AVNC pode resultar na redução de gastos, melhoria de qualidade de vida de seus consumidores e, se ampliado,
O seu consumo pode ainda apresentar um incentivo para o cultivo e comercialização de pequenos agricultores em uma cadeia de produção mais justa e diversificada, baseada principalmente em recursos vegetais nativos. Obrigada.